Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar sobre o processo seletivo que eu tenho mais alunos aprovado desde que eu comecei a fazer as minhas mentorias e para processos seletivos de estágio, de trainee, que é a Raizen. Para mim é um prazer enorme mais uma vez estar podendo fazer uma aula para vocês, poder contar mais dessa experiência e poder mostrar todas as estratégias que eu gosto de utilizar, que os meus alunos utilizaram e que fizeram com que eles passassem nesses processos. Então, se você tem interesse real em se preparar para passar para essa empresa que é gigantesca, que pode te dar uma carreira de muito sucesso, você tem que assistir até o final. Só queria fazer aqueles pedidos de sempre. Se você puder seguir o nosso canal, curtir o vídeo, me ajuda bastante, é bem simplesinho, é só clicar aqui embaixo. É só se inscrever, é só curtir, beleza? Se você quiser compartilhar com os amigos, seria maravilhoso também. Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer da seguinte maneira, eu quero apresentar para vocês, tanto de estágio quanto de trainee, as etapas, o que pode acontecer, o que já aconteceu, né, em processos seletivos anteriores, e mostrar algumas estratégias. No final do vídeo, eu separei 12 perguntas que aparecem, né, que já apareceram, na verdade, né, nesses processos da Raizen para você entender como que você vai bolar uma estratégia para estruturar o seu discurso. Tranquilo? Então é muito rico esse material que eu estou trazendo aqui para vocês. É um material gratuito, por isso que eu peço para que vocês curtam e possam seguir o canal aqui também. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro eu trago a parte de trainee, né? Primeiro são 3 etapinhas, né? Brincando aqui, mas são etapas que exigem muita estratégia, porque a concorrência é bem forte. Né? Primeiro tem aqui a inscrição, e aqui na inscrição eles já falam, né, que você vai ter que responder de maneira rápida aqui algumas perguntas e que para avaliar o seu perfil, né? Se tiver dentro do perfil, dentro dos pré-requisitos, você pega a instrução para ir para os próximos passos. Muito provavelmente aqui eles vão reutilizar, né, testes que eles fazem para ver o fit cultural, né, para entender se você possui o alinhamento com a cultura da empresa. Então o primeiro passo para todo mundo, né, no momento ali da inscrição, antes disso, né, é que você leia sobre os valores, sobre a cultura da empresa. Isso é fundamental. Para que a Raizen existe? Ela existe por um determinado motivo, ela tem objetivos, ela tem uma visão de longo prazo, ela tem valores. É importante que você saiba isso para que você consiga responder essas perguntas. Né? Eles já trouxeram em vários processos seletivos perguntas relacionadas ao ranking dos seus valores, ao alinhamento das suas características, colocando como se fosse uma escala, né, uma nota que você daria para cada uma dessas características que eles apresentavam. Eles podem trazer algumas situações perguntando para você como é que você agiria dentro dessas situações. Isso tudo faz com que eles entendam qual é o seu comportamento, quais são os seus tipos de habilidade, como você lida em situações de pressão, em situações de desconforto. Isso é importante para eles entenderem. Olha, essa pessoa aqui, ela está apresentando aqui inicialmente um alinhamento com a nossa cultura. Por que a cultura é tão importante? Porque é o que você vai vivenciar todos os dias na empresa. Cada empresa tem uma forma de fazer com que os seus funcionários se relacionem, se comuniquem, como é feita uma comunicação, um atendimento aos clientes, aos fornecedores. Todas as empresas têm uma cultura que é diferente uma da outra. E você precisa se encaixar nisso, porque é bom para a empresa e para você. Imagina você trabalhar num ambiente em que você não suporta trabalhar com regras, com políticas que vão contra coisas que você acredita. Então não adianta o lugar ter só bons benefícios, bons salários, porque com o tempo vai desgastando a sua relação com aquele lugar. Beleza? Então isso é muito importante. Portanto, leiam bem sobre a empresa antes de fazer a inscrição, já que tem perguntas nessa primeira etapa. E aí tem essa segunda etapa, que é a conversa com o time Raizen para te conhecermos melhor e avaliar se o seu perfil está aderente ao que estamos buscando para o programa de trainee. Então o primeiro ponto é, o que eles vão fazer? Eles vão fazer perguntas, né? O RH participa disso. Então eles fazem perguntas para você para entender sobre o motivo de você ter escolhido a Raizen, quais são seus objetivos profissionais, quais foram os maiores desafios que você já passou, por que você quer fazer esse programa de trainee? Porque o trainee ele é um programa de aceleração de carreira.
Ele não é um programa comum, ele é um programa que vai te treinar para que você assuma futuramente um cargo de gestão ali dentro, um cargo de liderança, está à frente de projetos. Então você precisa já demonstrar protagonismo na sua vida, quando você for falar, por exemplo, sobre as suas conquistas, sobre desafios que você vivenciou, sobre a escolha dos seus objetivos. Você já precisa mostrar comportamentos que eles entendam que você pode sim ser moldada ali dentro através dos treinamentos e do tempo que você vai passar dentro do programa de treinamento, mas que você possa sim ser moldada para ser um líder ali no futuro, beleza? Então, essa é a segunda etapa. Passando disso, eles entendem, né, que você tem essas aptidões, você vai para o painel final. É um momento com a liderança para você mostrar tudo que sabe sobre a empresa e a sua vontade de redefinir o futuro com a gente. Beleza, o painel final é diretamente com os gestores, eles já estão falando ali, né, com a liderança raiz. Então ali vão ter gestores que muito provavelmente você vai ter que resolver algum desafio. Tá? Esse desafio pode ser individual, mas geralmente é em grupo. Então você vai estar ali, estou colocando um número aqui, não necessariamente vai ser esse. Digamos, você vai para o painel, né, com 10 pessoas, 8 pessoas. E eles vão dividir 2 grupos de 4 pessoas, vão pedir para que você resolva um desafio e você tem que apresentar isso posteriormente para aquelas pessoas. Eles podem, antes desse painel, enviar materiais para que vocês estudem. Então, devorem esse material, leiam até mais do que o que eles estão disponibilizando, né, para você ter conhecimento de fato sobre o negócio, entendimento sobre o que a Raizen faz, sobre os desafios para o futuro. Isso tem tudo no site deles. Tá? Mas eles também podem não te dar nada e chegar ali naquele momento e ser uma surpresa. Por isso a importância dos estudos. Tá? E ali naquele momento em que você está em grupo, né, discutindo as possíveis soluções, os projetos e tudo mais, eles estão observando também o seu comportamento. Deixa eu ver se aquela pessoa ali entende sobre o negócio, se ela dá boas ideias, se ela tem capacidade de liderar o grupo, se ela tem boa comunicação na hora de falar, na hora de escutar proposta de outras pessoas, porque é importante que você saiba trabalhar em equipe e com equipe de pessoas que você nunca viu na sua vida, tá? Então eles vão estar avaliando todos esses pontos e, obviamente, depois que você apresenta, eles fazem perguntas sobre aquele projeto. E aí você participa, responde e, ao final, eles podem fazer uma entrevista. Conversar, gestores de áreas que gostaram de vocês, né, eles podem conversar diretamente. Aí seria o último ponto, a última entrevista para passar. Beleza? Ficou bem claro esses pontos? Muita coisa acaba se repetindo aqui no dia estágio. Tá? Estágio é a mesma coisa, né? Faz a inscrição e tem perguntas que devem ser respondidas. Depois você vai para uma jornada Raizen, que ele fala aqui, ó, teste online, que você irá saber mais sobre a empresa, quem somos e o que fazemos. Preparamos alguns desafios para poder te conhecer melhor, entender suas preferências de trabalho e habilidades. Então, nesse teste, se eles não mudarem o que vem acontecendo nos últimos semestres, eles colocam testes de raciocínio lógico, tá? Para que você resolva, e aí eles fazem algo bem interativo com as marcas, né, da Raizen, com figuras geométricas, com letras. Então você tem que ter muita atenção a esse tipo de teste, algo que reprova demais, não porque é difícil, é impossível de fazer, não isso, mas porque as pessoas realmente não se preparam. Elas acham que são testes bobinhos, acabam entrando, fazem de qualquer maneira e são reprovados e perdem uma mega oportunidade, né? É uma oportunidade muito boa de carreira para a Raizen, que é uma empresa que só cresce. Tá? Então, mais uma vez, estude um pouco de raciocínio lógico, né? Vá fazer alguns testes, alguns simulados que sejam comentados para você entender a resposta, para que você chegue bem preparado. E além disso, obviamente, eles vão ver o seu alinhamento com a cultura da empresa. Assim como eu falei para trainee, eles vão fazer testes situacionais, testes de habilidade. Então, fique bem atento a isso e leia sobre a cultura da empresa, leia sobre a empresa, tudo que você puder. Bom? Vamos lá. Depois que você passa dessa jornada Raizen, você vem para uma dinâmica. Aí eles falam, é hora de brilhar. Etapa em grupo para resolver um desafio, combinando energia e colaboração. Tá? Então você vai resolver ali um desafio. Por alguns anos eles pediram, né, para que você
resolver esses desafios que não eram muito complicados. Tá? É importante que você tenha noção dos negócios da Raizen, o que cada um deles faz, mas super, ultra, mega importante que você leia sobre sustentabilidade. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, mas é importante que você leia sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre os compromissos que a Raizen firmou publicamente, que estão alinhados a esses compromissos da agenda da ONU. Isso já caiu mais de uma vez, então fiquem bem ligados nisso. E em alguns testes eles utilizam, até para ajudar a organizar o projeto, como se fossem 4 quadrados, como se fosse um canvas. Tá? Eles botam 4 quadrinhos para serem preenchidos, né, com a palavra raiz, R-A-I-Z. Você sabe o que é raiz para Raizen? É importante que você leia sobre isso, até para você se identificar com um deles, porque isso já foi pergunta até de dinâmica. Com qual das nossas 4 letras, né, do raiz você mais se identifica e por quê? Imagina se você não sabe. Né, o R se eu não me engano, realizamos isso mesmo, realizamos agora pensando no futuro. Incentivamos o melhor de cada um, zelamos por relações produtivas e ampliamos o melhor de cada um. Então é importante que você leia sobre isso, tem mais detalhes no próprio site. Tá? Eu acabei não printando a tela, mas tem lá no site da Raizen, facilmente você encontra, para você poder responder essas perguntas. Tá? E também conseguir montar seu projeto em cima disso, caso apareça novamente. Beleza? Entrevista final. Reta final, entrevista com a liderança responsável pela vaga para você mostrar tudo o que sabe sobre a Raizen e a vontade de redefinir o futuro. E algumas vezes a Raizen já até fez essa entrevista no mesmo dia da dinâmica. Então você fazia a dinâmica, eles pediam uma meia hora, 1 hora para avaliar e já passava o pessoal para a entrevista. Tá? Então fica atento que talvez isso possa acontecer novamente. E aí você já faz a entrevista com os líderes que gostaram de você. E aí é só responder as perguntas que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tranquilo? Geralmente, até para deixar o pessoal mais tranquilo, as entrevistas, até de estágio, né, são muito tranquilas. Assim, tranquilas no sentido de não parece uma prova. Né? Até porque a entrevista não é para parecer uma prova oral. É para você contar sobre as suas expectativas em relação ao programa de estágio. Por que você quer trabalhar ali? O que você... Contar um pouco da sua vida acadêmica. Né? O que você fez durante a sua vida acadêmica, tá? O que você pensa em relação ao futuro, que áreas você gostaria de se desenvolver. Então é uma entrevista que todos os meus alunos sempre relataram que foi uma entrevista super tranquila nesse sentido, né? Os gestores te deixam bem à vontade para responder, mas sempre se prepare para responder as perguntas de acordo com o que a empresa também está esperando. Vamos lá. Aqui eu printei algumas partes, né, que eu acho que são bem importantes para vocês terem atenção. Vamos lá, descrição da vaga. Isso tudo aqui estava na vaga de na página de divulgação das vagas, tá? Vem que tem futuro, vem. Que na Raizen tem trilha de desenvolvimento, autonomia para participar de projetos e propor soluções, diversidade de negócios e áreas de atuação e um dia a dia intenso e dinâmico com oportunidades para o time aprender. Ter compromisso com um mundo sustentável e justo, trabalho permanente por um ambiente diverso, inclusivo e seguro para todas as raças, gêneros, idades, habilidades e origens sociais. Beleza. Vamos lá. Uma pergunta em que você pode utilizar isso, por exemplo, né, muitas dessas palavras aqui, né, dessas expressões que eles colocaram, por que você escolheu a Raizen? Por que você quer trabalhar na Raizen? E muitas dessas... E a resposta, né, ela pode estar baseada em muitas dessas palavras, dessas expressões. Né? Você tem desejo de trabalhar, por exemplo, numa empresa que tem um ambiente diverso, que tem um ambiente inclusivo, que você vai se sentir ali bem, vai conhecer pessoas diferentes de você, com experiências de vida diferentes. São novas formas de aprendizado, novas formas de perspectiva. Você pode querer trabalhar num lugar que se importa de fato em propor soluções relacionadas à questão da sustentabilidade, que tem compromissos muito importantes para o mundo,
que foram firmados publicamente. Tudo isso é interessante, porque você escolhe uma empresa não pelo que ela te oferece, no sentido de benefícios e salários e etc., mas no sentido de você fazer parte de algo maior, de tocar no seu propósito. O seu propósito, por exemplo, pode ser trabalhar em projetos que vão realmente impactar o meio ambiente e a vida das pessoas. Por que não? E aí você pode relacionar essas questões que a Raizen apresenta aqui para a gente. Tá? Vamos lá. Continuando. Redefinimos o futuro da energia. Somos uma empresa brasileira, referência global em bioenergia, a terceira maior em faturamento no Brasil. Maior produtora de derivados de cana, a partir dela produzimos o etanol, E2G, biogás, tudo mais. Por que eu selecionei isso aqui? Redefinimos o futuro da energia. Porque eu lembro que, pelo menos por umas 3 vezes, a Raizen pedia para que você construísse um projeto. Eles davam um material antes, né, e pediam para que você construísse um projeto voltado para uma nova solução energética, algo que a Raizen ainda não estava fazendo. E era um projeto que eles exigiam pontos que eram até complexos, mas que, beleza, os alunos todos conseguiram fazer. Mas eu só quero que você comece a pensar nisso, porque digamos que eles não deem material nenhum e apareça isso num desafio futuro. Então, acho que é interessante ficar ligado nesse ponto. Aí eles falam aqui, né? Nossa atuação também inclui a produção e distribuição de energia, além da distribuição de combustíveis por meio dos postos Shell. Marca Shell licenciada pela Raizen no Brasil. Outras grandes marcas fazem parte do nosso ecossistema. Shell Box, Shell Select, né? Que é aquela loja de conveniência, Shell Café e Shell Lubrificante, Oxo, não sei como fala perfeitamente essa palavra. Mas é importante que você saiba todos os produtos e serviços que a Raizen tem. Até porque se você tiver que propor algo novo, algo diferente, é importante que você saiba o que ela já tem. Até para não propor algo, né, que os caras já fazem. Então isso é interessante. Tá? E já vi perguntas até nesses testes online falando sobre alguns produtos do nosso dia a dia, perguntando se a Raizen tinha alguma participação. E eram algumas coisas que você olhava e falava, bom, não tenho certeza, sabe? Por exemplo, álcool para cosméticos. Entendeu? Então é importante que você leia muito bem sobre produtos e serviços que a Raizen possui. Beleza? Em sustentabilidade, inovação e impacto, eles falam, né? Investimos em etanol de segunda geração, que possibilita uma produção 50% maior na mesma área plantada. E aí, 2 coisas aqui, né? Também contamos com o Pulse, nosso hub de inovação aberta, local em que incentivamos o protagonismo com o espírito colaborativo. Então, 2 coisas. O Pulse poderia ser mais um ponto importante para te atrair a trabalhar numa empresa como a Raizen, né? Ter ali um hub de inovação, você poder fazer parte disso. Acho que é interessantíssimo. Tá? E o segundo ponto, por que eu marquei essa parte do etanol de segunda geração? Porque alguns projetos já apareceram sobre essa questão da utilização do etanol de segunda geração. Tá? Isso foi muito, muito importante para alguns alunos meus que sabiam bastante sobre esse tema e conseguiram propor melhorias nos projetos que estavam sendo realizados ali. Tá? Então é interessantíssimo que você leia a respeito do etanol de segunda geração e também novas soluções que a Raizen está trazendo. Beleza? Eu vou pular essa outra parte aqui, porque não tem nada que tenha uma referência tão forte para o que eu quero trazer para vocês. E aí eu quero mostrar aqui o site, né? Coisas que você obrigatoriamente precisa ler. Dentro do site da Raizen tem isso aqui, Agenda ESG. Né? Aí tem outras coisas importantes aqui, né? Sobre a Raizen, para você ler sobre a história, sobre a missão, a visão deles, os objetivos, cultura. Né? Eles falam aqui sobre os nossos negócios, que é aquilo que eu acabei de falar, né? Sobre o que eles produzem. Agenda ESG, que é isso aqui. Tá? E aí dentro dessa agenda ESG tem várias coisas, mas eu quis destacar esse ponto aqui. Ó. Lá embaixo, no final da página, tem esses seis tópicos importantes aqui. Né? Eu acho que você deve ler todos, mas esse aqui é o mais importante, que já caiu, tá? Em outros processos seletivos. Os compromissos. Que são os compromissos
públicos que eles firmaram, né, baseado na Agenda de 2030 da ONU. Né, eles falam até aqui, a nossa materialidade e estratégia de sustentabilidade nos conduzem a compromissos públicos relevantes e conectados com alguns dos maiores desafios da ONU. Tá? Então, leia isso de qualquer jeito. Não participe de nenhuma etapa de dinâmica entrevista sem ter lido isso. Tranquilo? É importantíssimo. Outra parte, tem uma parte que é só de sustentabilidade no próprio site da Raizen. E aqui eles falam sobre projetos que estão em andamento. Então, digamos que eles peçam para que você construa um projeto de sustentabilidade para a Raizen. Você tem que saber o que ela já faz, né, e já pesquisar sobre novas formas de aumentar essa questão da sustentabilidade nas empresas. Beleza? Isso aqui é fundamental. Se você não souber isso, dificilmente você passa. Tranquilo? Vamos lá, vamos para a entrevista. Né? Perguntas que já caíram, né, que já apareceram lá nas entrevistas da Raizen. Primeira, fale sobre você. A primeira é clássica, pedindo para que você fale um pouco da sua vida acadêmica, um pouco como você é. Pode citar algumas características suas, né? Se você quiser citar alguma coisa relacionada a lazer, não tem problema nenhum. Tá? Não é para se estender em relação a isso, é para você dar uma pincelada, porque o que é mais importante é saber o que você vai oferecer para a Raizen. E aí você pode contar sobre essas competências, sobre esses comportamentos seus, conquistas, habilidades que você desenvolveu, desafios que venceu, o que você se orgulha, sempre pensando, será que isso é importante para a Raizen? Será que isso está alinhado à cultura dela, aos objetivos? Será que eu vou poder, essas competências que eu estou citando aqui, vão ser importantes para o desenvolvimento do meu trabalho na empresa? É isso que você tem que sempre pensar para você poder selecionar melhor. Tranquilo? E eu gosto sempre de finalizar o discurso, né, até fazendo um alinhamento com os valores da empresa para você justificar. Né? Por isso que eu escolhi a Raizen para poder fazer minha carreira, principalmente porque é uma empresa que está muito alinhada com o que eu acredito, com os meus princípios, né, com os princípios, valores, com os meus princípios que são. E aí você cita ali esses princípios, esses valores. E aí você já vê que nesse final de discurso você poderia já responder isso aqui. Concorda? Por que você quer trabalhar na Raizen? Quando você já usa isso aqui dentro, essa pergunta é pulada. Tá? Mas digamos que você não falou aqui. Por que você quer trabalhar na Raizen? Como eu falei, mais do que ela ser uma mega empresa brasileira, uma empresa que vai crescer muito ainda, que trabalha com inovação, com tecnologia, para algo que é tão importante quanto a energia, né, que tem impacto social, ambiental. Além disso, né, você pode citar essas questões da cultura e dos valores. Isso é muito forte para todas as empresas e principalmente na Raizen. Então, cita esses seus princípios, esses seus valores e mostra o alinhamento. Pode utilizar até uma ou mais daquelas 4 letras do raiz. Beleza? Então, isso é uma excelente justificativa. Fale sobre você e suas experiências profissionais acadêmicas. Como eu falei, se você fizer esse discurso aqui muito bem, isso aqui não aparece. Mais uma vez, quando for falar sobre experiências profissionais, botei até barra acadêmicas, né, para o pessoal que está fazendo estágio, que talvez não tenha uma experiência profissional anterior. Fale das suas experiências acadêmicas e o que você aprendeu. Ah, Márcio, mas eu trabalhei na iniciação científica, eu trabalhei em laboratório, não tem tanto a ver com o trabalho que eu quero fazer na Raizen, né, algo que eu pesquisei que não tem tanto a ver, tudo bem. Mas ali você conseguiu desenvolver várias outras competências de trabalho em grupo, por exemplo, de planejamento, de organização, de controle. Você pode ter trabalhado com prazos apertados, trabalhado sob pressão, você pode ter alcançado uma grande conquista. E aí você vai contar ali como um desafio que você vivenciou e o que você fez, né, para conseguir vencer. Então, é você entender mais do que aquele que era o objetivo daquele projeto que você estava fazendo. Como eu falei, uma pesquisa tem o objetivo X. Às vezes essa pesquisa não tem relevância nenhuma para a Raizen, não está ligada à energia, à sustentabilidade, nada. Mas para você conseguir chegar nesse objetivo tem um meio. E ali você muito provavelmente conseguiu desenvolver excelentes habilidades e competências. Tranquilo? Quarta pergunta. O que faz os seus olhos brilharem? Ou o que te dá energia para alcançar seus objetivos? Né? Isso era uma brincadeira que eles faziam, né? Utilizando energia e tudo mais. Não necessariamente era essa pergunta, mas eles
assim, né, dessa forma que está escrito aqui, mas eles perguntavam coisas relacionadas à energia, mas de fato é o que faz os seus olhos brilharem, né? O que te motiva realmente? Qual o seu propósito? E isso, obviamente, você vai tentar relacionar com a empresa, tá? Por exemplo, como eu havia dito, eu tenho o propósito de trabalhar com algo que vai realmente impactar a vida das pessoas, impactar o meio ambiente de maneira positiva. Quero trabalhar com algo, o que faz meus olhos brilharem é trabalhar com algo relacionado à inovação tecnológica, é algo relacionado à energia, porque, e aí você pega e justifica isso. Tranquilo? Não mente, não é para mentir, tá? Por favor, é para trazer algo que você realmente gosta. Fale sobre seus pontos fortes e fraquezas, isso é uma clássica, né, que aparece sempre. Então você vai relacionar sempre um ponto forte a algo que é útil para eles, tá? Algo que vai ser útil para o seu dia a dia de trabalho, claro. E fraqueza, você tem que fazer uma autoavaliação, entender o que você pode melhorar e o que você já vem fazendo para melhorar aquilo. Tá? Isso é importante, isso eu já falei em diversos outros vídeos. 6 e 7, né, que são próximas. Conte sobre um grande desafio. Quais foram as suas maiores conquistas? Ela pode aparecer dessas duas maneiras, tá? Então, vamos lá. Quando você conta sobre um desafio, você vai contar uma história. Você primeiro contextualiza, você fala qual era o objetivo e quais eram as grandes dificuldades. Depois você fala sobre as suas ações, o que você fez individualmente ou em grupo. E depois você conta o resultado daquilo. Você sempre enfatiza bem o que você está contando, para não parecer uma coisa que era um desafiozinho bobo, nem que foi uma conquistazinha qualquer. Enfatiza, fala das dificuldades, da complexidade, do que você teve que fazer, do seu esforço para garantir essa conquista, ou para você vencer esse desafio. E nunca deixe de falar no final o que você aprendeu com aquilo, o que você conseguiu desenvolver. Coisas que às vezes você não sabia. Por exemplo, como trabalhar sob pressão. É um ponto importante. Várias pessoas relatam isso. Né? Quando vão me contar, né, nas mentorias individuais que eu faço, as pessoas me contam histórias em que elas tiveram que trabalhar sob pressão, com poucos recursos, que exigiam dela uma capacidade de se planejar e de se organizar que ela nem sabia que tinha. Então você sai de um desafio como esse com competências que você vai levar para a sua vida profissional. Beleza? Então pense bem em relação a isso. 8. Com qual dos nossos valores você mais se alinha? Isso é legal, né? Como eu tinha falado sobre uma das letras do raiz, né? Ou alguma outra coisa que você queira falar, né, ali na resposta, né? Que tem esse alinhamento. 9. Conte sobre uma situação que não deu certo. Isso aqui é legal também. Que aí você está contando, você pode contar sobre um desafio, um projeto que você participou, você usa a mesma estrutura aqui de cima, com contexto, ação e resultado. Tá? Não terceiriza a culpa, não joga culpa em ninguém por não ter dado certo. Lembra que você é protagonista da sua vida. Tá? Então você vai contar sobre a situação, vai dizer o porquê que não deu certo, né? O resultado não alcançou o objetivo X que você vai contar. Mas o que você aprendeu com aquela lição que você, né, posteriormente, na verdade, acabou levando e acabou não errando novamente. Beleza? Lembre sempre, aprendizado, aprendizado, aprendizado. Sempre reforça aprendizados que vocês tiveram. 10. Por que devemos te contratar? Isso aqui, eu gosto muito de dizer que isso é como se fosse um apanhado de várias coisas que você já disse, né? Por que devemos te contratar? Está baseado nos 2 pontos que eles avaliam em você. Primeiro, se você possui competências para assumir o cargo e se você está alinhado com a cultura da empresa. Então, dentro dessa resposta, você precisa associar essas 2 coisas. Tá? Já expliquei isso em vários outros vídeos. Então, a tua resposta, você pode primeiro conectar, né, dizendo por que você quer trabalhar naquela empresa, que você sabe exatamente por que quer trabalhar ali, por conta desse alinhamento com os valores. Depois você vai falar que passou por X experiências acadêmicas, profissionais, e que isso trouxe competências para você que serão muito úteis para o seu desenvolvimento de carreira e que se eles estão realmente atrás de um perfil como o seu, eles devem te contratar.
Beleza? 11. Cara, isso é muito rico, né? Quero ver algum outro lugar te trazer tanta estratégia, tantas formas de responder, abrir tanto assim um processo seletivo para que vocês entendam e de fato consigam se preparar, né? Eu vou até fazer mais uma coisa assim que acabar aqui de mostrar essas perguntas para vocês. Vamos lá, faltam duas, né? O que você sabe sobre nossos projetos de sustentabilidade? Tá vendo como isso é importantíssimo que você saiba? Eles podem até nesse mesmo momento falar assim, beleza, e o que você acha que a gente poderia fazer que ainda não faz? Isso pode ser sim uma pergunta de entrevista. Tá? Se você tiver que propor um novo projeto para a Raizen, qual seria? Aqui não é um projeto de sustentabilidade. Tá? Se essa pergunta vier sozinha, você pode até propor, falar, olha, eu tenho um projeto de sustentabilidade que eu acho que seria muito legal para a Raizen. E apresenta. Mas esse aqui tá mais abrangente, tá? Você pode trazer projetos mesmo de inovação tecnológica para a geração de energia, tá? Isso seria muito útil para apresentar para eles naquele momento, tá? Então, assim, é o que eu falo. Inúmeras vezes já falei aqui. Estude sobre os projetos que a Raizen tem, quais são os negócios que ela tem e o que você pensaria diferente. Você pode procurar em concorrente dela, por exemplo. Em empresas que às vezes não atuam no Brasil, mas que fazem a mesma coisa que a Raizen, né, de geração de energia e tal. Então você pode procurar uma empresa, sei lá, está na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas que não tem concorrência com a Raizen, para você entender melhor, para entender a perspectiva de outras pessoas. E aí, eu queria pedir o seguinte para vocês. Galera, eu vou postar depois, né, que eu falar isso, eu vou colocar aqui vários depoimentos de vários alunos meus que passaram para a Raizen, né, até para vocês entenderem. Eu peço que vocês me sigam no Instagram, né, no @segredos_do-RH, segredos_do_RH. E quem assistir esse vídeo, né, até o fim, quem chegou aqui, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram pedindo desconto para a mentoria. Eu vou fazer um preço especial para quem assistiu esse vídeo até o final, porque eu sei que se você chegou até aqui, com certeza você quer realmente se preparar. E a nossa mentoria funciona da seguinte maneira, é uma aula de 2 horas de duração muito completa, falando mais detalhadamente sobre todas essas etapas, te ensinando estratégias para você poder se preparar, te ensinando a contar as suas histórias, se apresentar, saber se vender. É muito importante isso. Quantos e quantos alunos passaram pela nossa mentoria, foram aprovados e falavam, cara, eu não tinha a menor ideia. Você vai ver isso agora nos depoimentos. Eu não tinha a menor ideia de como me vender. Eu tinha até umas experiências interessantes, mas eu não sabia falar isso, passar isso para os recrutadores. Então, se você realmente tem interesse em se preparar para a Raizen, fala comigo no Instagram, que eu vou fazer uma promoção, um preço excelente para que todos possam participar. Beleza? Agora eu vou deixar vocês aqui com um depoimento do pessoal que fez a mentoria comigo, tá? E que hoje trabalha na Raizen, está super feliz, seguindo uma carreira de muito sucesso. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Oi gente, meu nome é Bianca, eu tenho 23 anos, eu fui aprovada no estágio da Raizen graças à ajuda do Márcio. Com certeza, a consultoria com ele foi fundamental para minha aprovação. Ele ajudou desde o início na formulação da minha apresentação até a saber como me vender, então como destacar os meus pontos fortes para conseguir entrar na Raizen e também ir bem na etapa de dinâmica em grupo e até mesmo nas entrevistas. Eu fui chamada para entrevista com 5 gestores, o que foi uma grande surpresa para mim, e através da consultoria com o Márcio eu consegui me destacar e me apresentar da melhor forma. E com isso veio a minha aprovação. Então eu super indico, é um grande investimento e vale super a pena, só tenho a agradecer. Oi gente, eu sou a Camila, eu tenho 22 anos e eu fui aprovada no estágio da Raizen. Eu fiz a mentoria com o Márcio porque eu estava fazendo alguns processos seletivos, mas eu percebia que eu estava cometendo algum erro porque eu nunca era aprovada e ele me ajudou muito nisso. Eu fui chamada por 3 gestores da Raizen para fazer entrevista. E o Márcio ele me ajudou muito a como me vender, como contar a minha história e como me destacar. Porque muitas pessoas estão qualificadas ali concorrendo e realmente é muito difícil. E o Márcio me ajudou muito nisso. Inclusive as coisas que ele me falou foi coisas que os gestores da Raizen me falou também, coisas que o Márcio percebeu em mim, os gestores também perceberam.
Então, realmente, vale muito a pena. O Márcio sabe muito e me ajudou muito, com toda certeza. Eu recomendo demais. É um investimento de verdade. Vocês vão amar e, com toda certeza, a aprovação vai vir também. É isso. Pessoal, meu nome é Isadora e eu passei no processo seletivo da Raizen graças ao método do Márcio. Eu tô muito satisfeita, muito feliz. E assim, o Márcio me ajudou muito desde o início até o momento que eu já havia desistido, porque eu demorei a receber o convite da etapa final. Mas ele continuou me ajudando, às vezes até para outro processo seletivo que eu perguntava alguma coisa para ele. Ele me ajudava, mandava áudio, né? E ele sempre muito atencioso. Então, assim, agradeço demais, Márcio, muito obrigada. E, assim, agradeço demais a você, porque você fez parte disso. E é isso, gente, vale muito a pena.